Bem-vindos a mais uma análise. A gente vai mergulhar hoje num dos desafios mais espinhosos da política e do direito moderno. Como é que a gente interpreta aquela linguagem super abstrata de uma Constituição? É um quebra-cabeça gigante. Manter o poder do Estado sob controle através de um pedaço de papel. Garantir que ele se adapte aos novos tempos, mas sem deixar que os juízes virem tiranos, sabe? Soberanos absolutos. Como a gente garante a liberdade sem perder o controle de toda a estrutura? É bem esse drama que a gente vai destrinchar agora. Para ancorar tudo isso, a gente vai direto na nossa primeira fonte principal, que é o livro Domínio da Vida, do Ronald Dworkin, um filósofo do direito super renomado. E o que torna esse texto tão fascinante é o jeito que ele encara de frente aqueles dilemas morais pesadíssimos que os juízes enfrentam na hora de ler e aplicar a lei. Afinal, não é só ler umas palavras ali na página, não é mesmo? É decifrar o peso ético por trás de cada vírgula de cada termo. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa pelo drama constitucional, depois explora a tensão entre detalhes e princípios e o dilema do originalismo. Na sequência, vamos ver a integridade como um caminho possível, antes de perguntar quem guarda a Constituição, para chegar, no fim das contas, no conceito de poder neutro. Ponto 1. O drama constitucional e o problema das palavras. Bom, o problema central que o Dworkin aponta é que as constituições usam termos que são incrivelmente amplos. Pense em expressões como liberdade, devido processo legal ou igual proteção. Elas não vêm com um manual de instruções, não é verdade? E essa abertura toda cria um espaço imenso para debates acalorados sobre como aplicar essas palavras no mundo real. O Dworkin mostra brilhantemente que essas cláusulas acabam funcionando como critérios morais de grande alcance e não como regras matemáticas exatas. E o resultado prático disso? Aquelas grandes decisões das Supremas Cortes que testam de forma imparcial os limites da lei acabam exigindo que os juízes tomem decisões baseadas em princípios morais super complexos. Ponto 2. Detalhes versus princípios. Duas formas de ler um texto. E toda essa abstração leva a gente para uma bifurcação bem clara. Afinal, como exatamente os tribunais deveriam ler esse documento? O autor contrasta duas visões principais. De um lado, a gente tem a Constituição de detalhes, que enxerga o texto como um conjunto ali super concreto e rígido de regras históricas, lá da época em que ele foi escrito. Do outro lado, a Constituição de princípios, que prefere ver o documento como uma estrutura ampla de padrões morais, focada em ideais maiores de respeito e igualdade. A primeira visão coloca limites bem engessados, já a segunda dá aos juízes uma margem de interpretação enorme. E olha, ambas têm defensores ferrenhos e ambas trazem riscos altíssimos. Terceiro ponto, o dilema do originalismo e a crítica conservadora. Tem figuras jurídicas muito importantes, tipo o Robert Bork e o Antonin Scalia, que defenderam com unhas e dentes o tal do originalismo. O medo deles é justamente que esses princípios abstratos deem aos juízes um poder sem limites. O Dworkin traz uma analogia perfeita para explicar esse conflito. Imagina que a gente vai pedir para alguém comprar comida para o almoço. Se a gente der só a diretriz compra algo saudável, que seria a abordagem dos princípios, a gente abre uma margem gigantesca para decepção, né? A pessoa pode trazer algo que ela acha saudável, mas que não tem nada a ver com a nossa expectativa original. Então, para evitar surpresa e manter o controle, os originalistas preferem a abordagem de pedir itens específicos, compra frango e brócolis. A ideia deles é que a Constituição tem que funcionar exatamente como essa lista detalhada de supermercado, ignorando as abstrações para seguir à risca o que os legisladores eleitos decidiram lá atrás. Só que aí entra o Dworkin apontando umas falhas bem graves nesse originalismo estrito. O grande problema é que amarrar o texto só às intenções históricas específicas dos fundadores acaba criando anomalias gigantescas. Pensa bem, os mesmos legisladores que redigiram a emenda sobre igual proteção lá no século XIX, eles aceitavam a segregação racial nas escolas, por exemplo. E aqueles que proibiram punições cruéis toleravam métodos de execução físicos em praça pública que hoje, sem dúvida, seriam classificados como tortura. Então, seguir puramente os detalhes históricos faria desmoronar várias proteções legais modernas que a gente considera absolutamente fundamentais hoje em dia. Ponto 4. Integridade, o caminho do meio. Bom, diante desse beco sem saída, onde o originalismo parece rígido demais e a abstração livre parece dar poder demais para os juízes, o Dworkin propõe a integridade constitucional. É literalmente como uma bússola. Ela exige que o juiz não decida com base no que ele acha certo naquele momento, na sua opinião pessoal, sabe? Em vez disso, ele tem que analisar a história inteira da Constituição, os precedentes, os valores, e tomar uma decisão que faça sentido dentro dessa narrativa histórica e moral muito maior. Ou seja, a gente reconhece a natureza abstrata e majestosa do texto, sim, mas sem abrir a porta para que o tribunal decida as coisas de forma arbitrária. Ponto 5. Quem guarda a Constituição?
o árbitro supremo. Até agora a gente estava olhando para dentro do tribunal. Mas vamos mudar a lente e trazer outro pensador crucial para a nossa análise, o Carol Schmitt. Ele olha para a estrutura geral do Estado. E a pergunta estrutural de $1 milhão aqui é a seguinte: quando o executivo, o legislativo e o judiciário batem de frente e a política entra em um impasse total, quem é que tem a palavra final para evitar que o sistema inteiro entre em colapso? Essa pergunta é a ponte perfeita entre o drama interno ali de como interpretar o texto e essa busca mais externa por um guardião definitivo da Constituição. A gente começa esse debate focando na filosofia e nos direitos individuais lá do Dworkin, mas a teoria do Estado exige muito mais do que só uma interpretação judicial perfeita, né? Ela precisa de uma arquitetura institucional que seja realmente a prova de crises. E é exatamente aqui que essa análise histórica e estrutural do Schmitt entra em cena para valer. Ponto 6. O poder neutro e a inovação de Benjamin Constant. E, para resolver esse choque gigante de poderes, a gente resgata uma inovação teórica do século XIX que é simplesmente fascinante. Ela foi pensada para curar os traumas institucionais lá da Europa, é o conceito do pouvoir neutre, ou poder neutro. Um detalhe vital nessa teoria clássica do Estado de Direito é que essa autoridade fica ali sentado ao lado dos poderes executivo, legislativo e judiciário, servindo para equilibrar a balança. Não é um ditador acima das leis, de jeito nenhum. A função única é ser uma espécie de árbitro regulador, para garantir que nenhum dos outros poderes passe por cima da Constituição. Acompanhar a evolução histórica desse conceito é super revelador. Ele nasceu no meio daquele rastro caótico da Revolução Francesa de 1789 e foi formalizado pelo Benjamin Constant em 1814. A questão era que eles precisavam de uma constituição liberal que não caísse nos extremos. Não podia ser o radicalismo das massas, não podia ser a tirania do bonapartismo, nem a volta da monarquia absoluta. Então, ao longo do século XIX, várias constituições europeias foram adotando essa teoria para criar uma espécie de freio de emergência, bem elegante, embutido no próprio Estado. O Schmitt destaca um ponto super interessante. Essa figura toda repousa numa distinção europeia bem clássica entre auctoritas e potestas. Basicamente, o executivo e o legislativo operam através da potestas, que é a força bruta do Estado, o poder de coerção puro. Já o poder neutro depende quase que totalmente da auctoritas, que é uma influência baseada mais na legitimidade moral e histórica. É a regulação acontecendo pelo peso da autoridade, e não pela força de um exército ou por ficar criando leis no dia a dia. E na prática, as ferramentas clássicas que dão para esse árbitro, que geralmente acaba sendo a figura de um presidente ou de um monarca constitucional, incluem coisas como a inviolabilidade, ou o poder de dissolver o parlamento para convocar novas eleições, ou até o direito de dar indultos. Mas olha que importante, nenhum desses poderes serve para ficar ditando as políticas do dia a dia. Eles existem pura e simplesmente para destravar a máquina do Estado quando a política normal falha. A ideia é reequilibrar as engrenagens da coisa toda, mas sem precisar rasgar a Constituição. E com isso, a gente chega na grande provocação final dessa nossa análise. A gente examinou o texto por dentro, olhou a estrutura do Estado por fora, e o que fica de reflexão a partir de todo esse material é: o que de fato garante a nossa defesa contra o abuso de poder? Será que é a gente seguir à risca o que os fundadores escreveram lá no passado? Ou será que é a integridade moral com que os juízes interpretam as leis no presente? Ou ainda, será que a gente tem que confiar mesmo na arquitetura do Estado e num árbitro neutro? É um questionamento profundo e que, com certeza, vai continuar ecoando na formação de todas as democracias modernas. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui.